Assunto, o tema da aula de hoje, agravo em execução. Assunto do dia, agravo em execução. Pessoal, primeira informação que eu quero tratar com vocês é essa ideia de execução. Quando inicia, qual a lei que a gente vai observar na execução? Então, a primeira ideia que eu quero tentar dialogar com vocês é a respeito disso. Execução penal, tá? E aí, eu vou tomar a liberdade de dividir o processo em três partes, três fases processuais aqui. Primeira fase, eu vou chamar ela de fase de conhecimento. Primeira fase, eu vou nominar aqui ela como fase de conhecimento. Segunda fase, eu vou nominar, pessoal, como fase recursal. Fase recursal. A todos aí tem que ser dada a possibilidade de recorrer, né? Duplo grau de jurisdição e tal. E terceira fase, eu vou nominar de fase de execução. Imaginemos aí três fases bem delimitadas no nosso processo. Uma fase de conhecimento, uma fase recursal e uma fase de execução. Essa fase de conhecimento, galera, ela vai se iniciar quando? Se inicia com o oferecimento, a denúncia, caso de ação penal de iniciativa pública ou da queixa-crime, no caso de ação penal de iniciativa privada. Depois do oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz vai fazer uma análise de recebimento, vai receber a denúncia ou queixa, vai mandar citar o acusado para quê? Para oferecer resposta à acusação. Após da resposta à acusação, serão produzidas provas, e aí vem a grande ideia de fase de conhecimento, produção de provas. Depois da produção de provas, pessoal, ainda a gente tem a possibilidade dos memoriais, escritos ou orais. A fase de conhecimento, galera, é a fase de produção de provas, produzir provas. Provas aí que comprovem materialidade e autoria delitiva. Feito o despacho saneador, feito, pessoal, o despacho encerrando a produção de provas, feitos os memoriais e é dada a sentença. Então, como regra, essa primeira fase de conhecimento acabaria com a sentença, excepcionalmente com uma análise em segundo grau ainda das provas, no recurso de apelação. Fase recursal, galera, todos os recursos possíveis aí no processo penal. Recurso em sentido estrito. Recurso de apelação. Embargos infringentes. Recurso especial. Recurso extraordinário. E por aí vai. Temos aqui na fase recursal todos os recursos disponíveis e possíveis ao acusado para provar a sua inocência ou para modificar a decisão que ele entende equivocada. Essa fase recursal terminaria ou terminará quando, galera? Quando do julgamento do último recurso na última instância. Então, essa fase recursal aqui, ela encerra quando? Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando ocorre o trânsito em julgado, segundo decisão recente do STF, o trânsito em julgado acontece com o julgamento do último recurso no último dos tribunais. E aí, a partir do trânsito em julgado, eu vou iniciar essa terceira e última fase, que seria a fase de execução da pena. O que eu vou executar? Eu vou executar uma pena.
A fase de execução pressupõe o trânsito em julgado de quê? De uma sentença penal condenatória. Eu vou executar uma pena. Quais são as penas que têm ou que podem ser executadas? Penas privativas de liberdade, que podem ser detenção ou reclusão, nos regimes inicial fechado, semiaberto ou aberto. Isso eu vou executar. Além das penas privativas de liberdade, eu posso executar também penas restritivas de direitos. Eu posso também executar o quê? Penas de multa. Lembrar que a pena de multa, ela retornou a competência para o juízo da execução penal. Antes, a pena de multa era executada como dívida de valor na fazenda pública, no executivo fiscal, e agora não. Agora retomamos a competência para também fazer a execução da pena de multa. Multa, galera, é dívida de valor, é dinheiro, é pecúnia. Se é dívida de valor, pessoal, a gente vai executar através dos meios e medidas que nós temos, pessoal, para fazer expropriação de bens, cobrança de bens e valores. Eu vou intimar a pessoa para pagar ou para parcelar o débito. Se ela não pagar ou não parcelar, eu vou tentar localizar bens, fazer bloqueio de bens, indicar ela ou fazer incluir o nome dela num cadastro de devedores, SPC, Serasa, Protesto. Eu vou fazer essa cobrança desse valor. Só para a gente ter uma ideia, pessoal. Essa primeira fase, fase de conhecimento, como regra, ela ocorre diante de quem? Diante da vara criminal. Claro que também pode ocorrer diante do juízo do juizado especial criminal, se for um crime de menor potencial ofensivo. Mas, como regra, vara criminal. Fase recursal, ela ocorre diante de quem? Como regra, diante de um tribunal. Tribunal de Justiça, TRF, ou de um tribunal superior, STJ, STF. A fase recursal, ela se dá, ela ocorre, como regra, em um tribunal. Já a fase de execução, galera, vai ocorrer diante de quem? A fase de execução se dá diante do juízo que tem competência. Qual o juízo? O juízo da vara de execução penal. Eu tenho um juízo, galera, agora específico que vai tratar a respeito do cumprimento da execução de pena. O juízo da vara de execução penal. E essa fase de execução penal, ela vai se dar observando qual a lei? A LEP. Lembram da LEP? Lei de Execução Penal? Lei 7210, de 1984. Dentro desse contexto que eu insiro vocês, o agravo em execução é recurso único e possível na execução penal. Então, o agravo em execução ele vai se dar ou vai ser utilizado na execução penal, nessa última fase de execução de pena. Vou apagar esse quadro introdutório inicial e agora eu vou falar com vocês a respeito do assunto agravo em execução. Deixa eu apagar esse quadro. E vou falar agora com vocês especificamente do assunto agravo em execução.
agravo em execução. Previsto aonde? Lei 7210, de 84. Primeiro, previsão legal. Artigo 197 da Lei de Execução Penal. Artigo 197. O artigo 197 fala o seguinte, pessoal. As decisões proferidas pelo juiz caberá agravo sem efeito suspensivo. Primeira ideia que eu quero que vocês tenham, pessoal, em mente, visível. Qual decisão? Pessoal, o artigo 66 da LEP vai trazer uma ideia para nós de quais as decisões que nós poderemos atacar, recorrer através do agravo em execução. O artigo 66, pessoal, ele traz para nós várias possibilidades aí de decisões do juízo da execução. Compete ao juiz da execução aplicar os casos julgados por lei posterior de que de qualquer forma ou modo favorecer o condenado, uma novatio legis in melius, uma nova lei que melhora a situação, declarar extinta a punibilidade, decidir sobre soma ou unificação de pena, progressão ou regressão dos regimes, detração e remissão e por aí vai. Se vocês forem olhar o artigo 66, pessoal, vai trazer inúmeras, diversas, várias decisões que podem ser dadas pelo juízo da execução penal. E dentro dessas decisões, se tu entender que tu é sucumbente, perdedor ou teve prejuízo, tu vai poder utilizar o agravo em execução. Então, lembrar aqui das decisões proferidas, quais decisões? Dá uma olhada no 66 da LEP. Proferidas pelo juiz. Qual o juiz, galera? O juiz da vara de execução penal. O juiz da vara de execução penal. Haverá agravo. Agravo, qual agravo? Agravo em execução. Artigo 97. E aí, pessoal, essa informação final também é importante. O agravo em execução, como regra, não terá efeito suspensivo. O agravo em execução, pessoal, não tem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. Significa o quê? Que ao protocolar o agravo, o protocolo do agravo não suspende a execução da decisão dada pelo juízo. Não suspende. Tá? Então, pessoal, entendo aqui a previsão legal, artigo 197, das decisões. Quais as decisões? Deem uma olhada no artigo 66 da Lei de Execução Penal. Tem várias possibilidades de decisões ali do juízo da execução, proferidas pelo juiz. Qual o juiz? Juízo da vara de execução penal. Caberá recurso de agravo, agravo em execução, sem efeito suspensivo. Vou apagar esse quadrinho aqui para continuar a conversa a respeito desse tema, desse assunto. Galera, novamente, agravo em execução não tem efeito suspensivo. Com uma exceção. Uma exceção que traz a doutrina
e a jurisprudência que vai ser concedido efeito suspensivo ao agravo. E eu vou colocar essa informação como atenção, cuidado, porque cai muito em prova, pessoal. Atenção. A regra é não ter efeito suspensivo. Qual a exceção? Artigo 179 da LEP. A exceção que nós temos, pessoal, ao efeito suspensivo, ela está prevista no artigo 179 da LEP. Quero que vocês coloquem um asterisco nesse artigo 179. O artigo 179, pessoal, vai se referir a uma decisão do juiz, e o artigo fala qual a decisão? Sentença. Então, a decisão é essa. Essa é a decisão que foi dada pelo juiz. E essa decisão tem qual conteúdo, galera? O juiz ordenou a desinternação ou a liberação de quem estava cumprindo pena ou medida de segurança. Leiam comigo o artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou liberação. Pessoal, quem é que está internado? Quem está internado é quem cumpre medida de segurança. Lembrar, pessoal, que medida de segurança não é pena. Medida de segurança é tratamento. E a medida de segurança ela vem através de uma sentença, mas uma sentença chamada absolutória imprópria. Tá? Então, a sentença absolutória imprópria é aquela que aplica uma medida de segurança. Lembrar, pessoal, que crime, no conceito analítico, finalista, tripartido, é fato típico, antijurídico e culpável. E que a culpabilidade é analisada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Lembrar, galera, que os imputáveis para o direito penal são todas as pessoas maiores do que 18 anos e que tenham capacidade mental plena. Ou seja, o conceito de imputabilidade é um conceito biopsicológico. A partir daí, pessoal, se a pessoa é biologicamente maior do que 18 anos, mas tem psicologicamente algum tipo de problema mental, ele não é considerado praticante de crime. Ele tem que ser absolvido. Só que a conduta dele se mostrou perigosa à sociedade. Se essa conduta é perigosa, ele tem um grau de periculosidade que tem que ser diminuído ou cessado. Por isso que a gente aplica uma medida de segurança. O próprio nome já expressa isso. Medida de segurança para quem? Para a sociedade. Por quê? Porque a conduta desse inimputável se mostrou perigosa para o convívio social. E aí eu vou colocar ele, por exemplo, em internação, em um manicômio psiquiátrico, em um hospital psiquiátrico. E ele vai ficar internado até que, muito provavelmente, o médico responsável por ele emita um laudo, um atestado dizendo, olha, ele já tem capacidade de retornar ao convívio social. Ele já se mostra menos perigoso. O tratamento fez efeito, surtiu efeitos. E o médico opina pela desinternação. O juiz da execução penal, que está acompanhando esse tratamento, internação, essa medida de segurança, vai intimar as partes, e as partes vão se manifestar a respeito desse laudo médico que opinou pela desinternação da pessoa que estava aí cumprindo uma medida de segurança. Imaginemos que a defesa, através da Defensoria Pública, por exemplo, anuiu a desinternação, entendeu que é a medida que deve ser imposta. E o Ministério Público não. O Ministério Público entendeu que ele ainda continua perigoso e que tem que ser mantido internado.
O juiz, pessoal, depois dessas manifestações na execução penal, vai ter que dar uma sentença, vai ter que dar uma decisão. E a decisão do juiz é desinterna. Nesse caso, pessoal, vocês conseguem compreender que o Ministério Público, que tinha opinado pela manutenção da internação, foi sucumbente, foi perdedor, teve prejuízo. Se o Ministério Público foi sucumbente, teve prejuízo, foi perdedor, o Ministério Público pode entrar com um recurso. Qual o recurso possível e cabível? O único possível dentro da execução penal, que é o agravo em execução. Então, dessa decisão de desinternação, cabe recurso. Qual o recurso que é possível dessa decisão aqui? Agravo em execução. E, galera, aqui vem a informação importante. Esse agravo em execução dessa decisão do 179, esse agravo em execução vai ter efeito suspensivo. Então, bastante atenção, por quê? Porque esse agravo em execução, quando o versar tiver referência o artigo 179, essa decisão de desinternação terá efeito suspensivo. Essa é a informação importante que vocês têm que guardar e ter. O agravo em execução da decisão do artigo 179 que desinterna vai ter efeito suspensivo, vai ser concedido efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, eu vou manter o acusado não, o paciente que está lá internado, eu vou manter ele internado até o julgamento do agravo em execução, tá? Então, isso é o mais importante. E é o que mais cai em concurso. A gente tem a regra. A regra é, agravo em execução não tem efeito suspensivo, artigo 197. Qual a exceção? A exceção é o artigo 179. Da decisão de desinternação ou liberação, caberá agravo e terá efeito suspensivo. Pessoal, também acho uma informação importante para que vocês tenham a ideia da tempestividade. O prazo do agravo em execução está lá na súmula 700 do STF e fala que o prazo será de 5 dias a contar da intimação da decisão. Então, o prazo, pessoal, do agravo em execução, ele está em uma súmula, súmula 700. Tá? E uma terceira informação importante, ou que eu tenho como importante, pessoal, é a possibilidade do juízo de retratação. Ou seja, galera, o juiz que deu a decisão pode se retratar. O juiz que deu a decisão pode voltar atrás. O juiz que deu a decisão pode se retratar. Isso é importante. Porque a peça, quando a gente for criar a peça, eu vou ter que dar essa possibilidade ao juiz. Olha, juiz, te retrate. Se tu não te retratar, encaminhe para julgamento no tribunal em data posterior. Então, lembrar, pessoal, que o agravo em execução, nos moldes, nas semelhanças ao recurso em sentido estrito, tem juízo de retratação. A estrutura, pessoal, a estrutura da peça. Então, o nosso assunto da aula é o agravo em execução. E agora a gente vai trabalhar a estrutura formal da peça. Teremos, pessoal, no agravo em execução, duas partes. A primeira parte é o teu recurso de agravo. E a segunda parte são as razões do agravo em execução. Primeira parte é o recurso.
E a segunda parte são as razões do recurso. No recurso, galera, na peça de interposição, tu vai ter que endereçar. Lembrar que o endereçamento aqui é ao juízo de direito da vara de execução penal da comarca de Estado de. Tem uma competência específica, pessoal, do juízo da execução penal. Depois, pessoal, nome e qualificação na verdade, não precisa nem qualificação, só o nome do agravante. Nesse momento, representado por seu advogado. Por quê? Porque ele não tem capacidade postulatória, então ele tem que necessariamente, pessoal, ser representado pelo seu advogado. Vem interpor o que, galera? Agravo em execução. O que faz? Com fundamento no artigo 197 da LEP, Lei 7210 de 1984. E eu quero que vocês lembrem de 4 verbos. Senhor juiz, receba meu recurso. Senhor juiz, processe meu recurso. Senhor juiz, se retrate. E aí o mais importante, juízo de retratação. Se você não se retratar, encaminhe ao tribunal para julgamento. E aí vocês encerram a peça de interposição com local, data e a assinatura do advogado. Essa é a estrutura da peça de interposição do recurso. Endereçamento, nome do agravante por seu advogado, identificação da peça, agravo em execução e o fundamento da lei. Depois, alguns verbos. Receber, processar, juízo de retratação, que é característico desse agravo. Então, bastante interessante vocês lembrarem disso, tá? Isso é cobrado e pontuado nas provas. Encaminhar. E lembrar da data, pessoal, que a data aqui do agravo, ela é uma data prevista numa súmula, né? Lembrem que o prazo é de 5 dias, conforme súmula 700. Então, lembrar lá, pessoal, súmula 700, prazo de 5 dias. Para a interposição aí do agravo. Nas razões, pessoal. Endereçamento ao tribunal. Aí eu posso colocar ao Tribunal de Justiça. Ou o Tribunal Regional Federal, se a execução se der, pessoal, no juiz de execução federal. Nome da peça, ou as razões agora da peça, razões do agravo em execução. E aí, pessoal, os fatos, o direito e, por fim, os pedidos. Nos pedidos, eu quero que vocês lembrem sempre de 2 verbos. Conhecer do meu recurso e, no mérito, prover. Tá? Então, lembrem desses 2 verbos. Conhecer do recurso e, no mérito, prover. Encerre, pessoal, com o local, data e a assinatura
do advogado. Essa é a estrutura formal do agravo em execução.